E aí galera, o Batman é muito conhecido pelo preparo e por estar sempre um passo à frente dos inimigos, sempre pensando em tudo o que pode acontecer para ter um jeito de contra-atacar, e isso é piada interna entre ele e os mais próximos. Já se tratando da Zatanna, é quase tudo no improviso, porque ela simplesmente fala e as coisas acontecem. Claro que com muito estudo e esforço, porque nunca para de estudar magia. Tanto que tem todo o respeito e não se comporta como uma amadora, que pode manipular as coisas à vontade. Como são grandes amigos e têm um passado em comum, resolvi separar momentos para a gente dar uma olhada. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. A Liga da Justiça Sombria de 2011 já começa com gente importante mostrando que tinha muita coisa ruim para acontecer com o planeta, entre eles a Madame Xanadu, e quem estava causando tudo isso era a magia. Superman, Cyborg e Mulher Maravilha foram até lá sendo atacados por dentes podres e acabaram falhando. Enquanto isso, Zatanna e Batman pensavam no jeito de resolver a situação, até que ela decidiu ir pessoalmente. Como Bruce disse que não seria assim tão fácil, a feiticeira respondeu que não seria mesmo, mas possível, porque o negócio dela é justamente esse, lidar com feitiços e demônios, o que fez ele entender e dizer que ia junto. Foi aí que a Z prendeu os pés do amigo, porque era perigoso demais, e o mundo não podia se dar ao luxo de ficar sem ele, que até tentou sair e pedir para soltar, mas não adiantou. No capítulo 834 de Detective Comics, o Coringa prendeu a Z num tanque mágico de água e o Batman numa cadeira elétrica, que vendo aquilo teve que usar muita força bruta para se soltar. Já na casa dele, o Alfred comentou que ele ficou mais de 12 horas ao lado da Z, porque não ia se afastar de um amigo nessas condições. Felizmente ficou tudo bem e pouco depois saíram para investigar. Descobriram que o Coringa manipulou várias pessoas num tipo de culto e depois usou um gás deixando aquela galera desesperada, o que não mudou nem com a chegada dos heróis. Mas como o vilão é muito abusado, a Z transformou as pessoas em morcegos vampiros, conseguindo tempo para o Batman atacar. No fim, ela disse que as vítimas iam lembrar daquela noite como se fosse um sonho, ainda assim esperando servir como lição para alguns deles. Durante a despedida, falou sobre cometer erros e, com um beijo na bochecha do amigo, disse para não esquecer que tanto ele quanto ela são apenas humanos. No capítulo 959 da mesma HQ, anos atrás, em Las Vegas, Zatanna encontrou Bruce treinando em um terraço. Ele dizia que tinha muita coisa para aprender com o pai dela, mas tinha que dominar o básico, que já era difícil, imaginando quanto tempo ia levar para voltar para Gotham se continuasse nesse ritmo. O assunto continuou sobre a cidade e o sentimento de fazer o que é certo, mas o quadrinho dá um salto temporal com os dois adultos em uma missão. Z usou magia para colocar o traje do Homem-Morcego, quebrando os canos e lançando um ataque elétrico. Foi nesse momento que mais amigos se aproximaram e o quadrinho seguiu, dando destaque a essa galera. Chegando ao fim, podemos ver a feiticeira novamente no topo de um prédio enquanto chovia. Parecia bem focada em alguma coisa, enquanto um feitiço impedia dela se molhar. Dessa vez, quem se aproximou foi o Bruce. O cômico foi ela dizendo que podia ter transformado ele numa pilha de cobras, apesar dele provavelmente ter alguma coisa no cinto para contra-atacar. Novamente comentaram sobre não existir nada como Gotham, e aí ficamos sabendo que o Batman queria uma coisa que os dois conversaram há muito tempo, o meio de obter respostas para tudo. Ele já tinha perdido muita coisa importante e afirmou que a amiga não podia imaginar até onde ia para assegurar que não se repetisse. O capítulo seguinte começa com os dois, ainda adolescentes, tentando abrir uma porta. O Bruce disse que aprendeu a fazer isso na escola, mas a Zatanna aprendeu a escapar de uma camisa de forças debaixo da água ainda na infância. Os dois entraram num salão com ele fazendo perguntas, mas o mágico não pode revelar seus truques.
coisa que já devia ter aprendido no treinamento. Por isso, a Z comentou que existem regras, e uma delas é não incluir pessoas comuns nesse universo da magia. Decidiu ajudar pelo fato de se importar tanto com um amigo. Também falou que podia ver a dor nos olhos dele e que, obtendo sucesso ou não, tinha medo do futuro. Então, voltando para o nosso tempo com o encantamento desfeito e os dois se molhando, o Bruce comentou que teve suas memórias retiradas e que ele perdeu coisas importantes para solucionar mistérios. Até falaram sobre o porquê da Zatanna e o pai dela trabalharem como mágicos, e não é simplesmente por gostar da magia, mas sim para esconder a verdade a olhos vistos. Ainda assim, o mais importante é o fato de tentarem manter os pés no chão, porque quando você é um feiticeiro e pode manipular tudo, se torna difícil lidar com pessoas comuns. Você pode alterar as leis da natureza, como acabar com a gravidade. Pode fazer a noite virar dia, a chuva virar flores, então precisa ter alguma coisa que te coloque no mundo real para fazer tudo voltar ao normal. Bom, mesmo com tudo isso, o Bruce não ficou com medo, e ela sabia porque é uma das poucas pessoas no mundo que o conhece profundamente. Então teve que falar a verdade. A esfera, para saber o futuro, podia destruí-lo. Mas quem disse que ele desistiu? O Cavaleiro das Trevas afirmou lidar com muitas coisas que estavam além da compreensão, mas a única coisa que chegou perto de acabar com ele foi saber que podia ter salvado alguém se tivesse dado mais um passo. As coisas ficaram mais sinistras quando a Z teleportou os dois para o quarto do hotel que estava hospedada e brincou dizendo que as exigências que faz no contrato fariam até um bilionário corar. Caminharam até um quarto pegando um objeto que chamou de esfera gnóstica, um artefato que revela segredos ocultos, e por isso há muito tempo fizeram guerras, a fim de possuir esse poder. O primeiro que conseguiu segurou por semanas, incapaz de falar até morrer de fome e sede. A família da Z ficou responsável pela proteção, o que quer dizer que é uma coisa muito importante para ela, que naquele momento pôde ver que passava muita coisa pela mente do Batman, principalmente questões relacionadas à culpa e medo. Via um demônio que se movia no escuro e uma questão que ia abalar o tecido cósmico do universo, coisa que tinha a ver com o metal. Já no capítulo seguinte, vimos mais do passado. Começou com a feiticeira fazendo um truque com as cartas, e como Bruce pareceu não se impressionar, decidiu aumentar o nível e brincar com as leis da física, colocando a biblioteca de cabeça para baixo. Inclusive, foi aí que viram a esfera e pegaram para ver melhor. Porém, tinha alguém se aproximando, e no momento do desespero, ela deixou os dois invisíveis. O Giovanni entrou, reverteu os feitiços e tirou aquela memória do Bruce, mesmo sabendo que era uma boa pessoa. Tanto que com o tempo podia encontrar um modo de falar sobre o segredo da família. Inclusive que a Zatanna ia entender quando o peso do poder caísse nos ombros dela. Voltando ao nosso tempo, a heroína comentou que naquela época era uma jovem de 15 anos tentando impressionar. Hoje sabe que seu pai tomou a decisão certa e que humanos não foram feitos para ter todas as respostas, não teriam motivação se soubessem todos os resultados de cada perseguição, mistério ou relacionamento. Chegando ao fim, Batman recebeu um chamado da sua família e os dois foram até lá. Zija chegou colocando um inimigo para dormir e ainda curou a Batwoman, que se feriu bastante. E para terminar, no capítulo 60 de Liga da Justiça de 2018, podemos ver uma história relacionada à Liga da Justiça Sombria. Ali o Etrigan chegou para avisar e pedir ajuda sobre o retorno do Merlin. Como era uma ameaça mágica, o Batman sugeriu que a Zatanna liderasse, já que tinha acabado de encontrar o ponto fraco para derrotar uma entidade transdimensional, sendo que ela disse que não teria conseguido sem a liderança da Mulher Maravilha. Mas a Diana não estava presente nessa nova ameaça.
Pouco depois, o Jon se aproximou dizendo que o Merlin não é um feiticeiro comum, é uma ameaça grande o bastante para fazer o céu e o inferno enviarem um grande alerta demoníaco. A história diz que ele dorme por eras e viaja através do tempo quando acontece algo do seu interesse. Detalhe é que o Batman chamou Etrigan e disse que se tentasse alguma coisa para ferir ou diminuir a Zatanna, ia se ver com ele. Sente que deve isso ao pai dela e ela precisa saber que pode ser uma líder e uma inspiração. Mas e aí galera, o que acharam desses momentos e encantamentos? Sabiam que esses dois são tão próximos? Lembrando que se quiserem mais vídeos como esse, é só comentar aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o like porque é muito importante para o desempenho do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. Até o próximo!